Muito bem, dando continuidade à nossa série de mensagens falando sobre a oração respondida, eu tenho usado alguns textos base, 1 João capítulo 5, no verso 14, verso 15, que Deus responde a oração com base na certeza, nós orarmos segundo a sua vontade e tenhamos a certeza que vamos obter os pedidos que temos feito, é o que está escrito. E lembrando você também Mateus, no qual Jesus, no capítulo 21, no verso 22, ele declara lá, ele fala tudo, quando você pedir, peça, crendo e recebereis. Então é isso aí, tem que estar no teu coração. A certeza de que Deus responde a nossa oração. Vamos dar continuidade, porque eu tenho mais coisas para falar sobre isso. Eu cheguei a comentar de leve, mas eu quero te dizer que nem toda oração ela é respondida porque ela se desqualifica. Lembra que eu falei que nós precisamos estar em linha com a palavra, porque senão as coisas não funcionam? E em Tiago, lá no capítulo 4, está escrito isso. Está falando lá, se eu pedir coisas para o meu benefício no contexto da carne, sabe? Eu estou fora da visão de Deus, da vontade dele, está escrito que eu estou desperdiçando, não vai funcionar. Mas veja, pedir a Deus, gente, agrada a Deus justamente porque cumpre duas coisas básicas, dois motivos básicos são cumpridos nisso aí. Então eu quero que você entenda isso aí. Então pedir a Deus agrada a Deus basicamente por dois motivos. O primeiro motivo deles é que pedir a Deus põe em prática o que Ele mais quer de mim e de você. Sabe o que é? Um exercício de fé. Porque veja, tudo quanto pedirdes, crendo, recebereis. Tudo quanto pedirdes, crendo, recebereis. Então, há um envolvimento de um exercício de fé. E isso agrada a Deus. Lembra que nós fomos criados para andar assim com Deus, crendo nele? E o justo viverá pela fé. Em Hebreus capítulo 11, no verso número 6, está escrito lá que de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós podemos caminhar e andar com Deus, gente, requer de mim e de você um exercício contínuo de fé. Um exercício contínuo. Por isso que isso agrada a Deus. Quando nós oramos, crendo, debaixo da sua vontade, isso agrada, porque nós estamos de fato fazendo um exercício de fé. De fato, sem um exercício contínuo de fé, é impossível agradar a Deus. Eu quero colocar dessa maneira. Mas de um modo geral, as pessoas elas têm fé, elas acreditam na palavra, elas só não exercitam isso. Nós precisamos exercitar. E essa oração respondida é puramente um exercício de fé. E aí, como é que você está? Não, eu estou crendo com base na palavra, Deus me revelou, está escrito, é a sua vontade, né? Deus tem uma promessa e tal, eu estou abraçado, firme. Eu vou contigo, cara, é isso aí. Você vai ver a resposta dessa oração, vai obter os pedidos pelo qual você tem feito, você tem essa certeza, porque isso está no nosso coração. É interessante, em Romanos capítulo 1, no verso número 17, gente, está escrito lá que o justo viverá por fé. Eu fui dar uma olhadinha nessa palavra viver. A palavra viver no original, ela tem esse sentido amplo, e tem um sentido de viver preservado, tem um sentido de viver em alegria. Olha que coisa interessante, tem um sentido de viver animado, um sentido de viver com saúde, isso tudo é Deus em nós produzindo isso. É impressionante, esse é o tipo de vida quando nós exercitamos a nossa crença em Deus de maneira contínua, a própria presença dele proporciona isso, é a nossa jornada. O justo viverá por fé, ele viverá tudo isso nessa condição, justamente crendo em Deus por todas essas verdades. Entende isso, gente? Então, veja só, um exercício de fé agrada a Deus. Guarde isso no teu coração. Um exercício de fé agrada a Deus. Isso tem tudo a ver com a nossa jornada na palavra. Muitas vezes, eu orando sobre algo, eu tenho um coração que eu acredito naquilo, eu fico tranquilo. E isso agrada a Deus e você verá resultados tremendos na tua vida. Vamos dar continuidade falando sobre isso nos próximos versos. Eu falei sobre isso. Por que Deus ele se agrada em que nós oremos pedindo a Ele em primeiro lugar? Porque põe em prática o exercício da nossa fé. E vamos ver agora o segundo motivo no próximo vídeo. Ok, gente? Não deixe aí de curtir esse nosso vídeo. Se inscreve aí no nosso canal se por um acaso você não se inscreveu. E não deixe também de colocar algum comentário aí, que é sempre bom para nós. E eu vou estar respondendo algumas perguntas no final dessa série de mensagens. Um abraço.